E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, olá amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Eu tô falando desse jeito aí, essa nova apresentação, porque hoje eu vou trazer uma partida bem legal que eu joguei contra o Rafa Chess. Muitos de vocês conhecem o Rafa lá do canal Rafael Chess. Essa partida que eu joguei foi jogada na Copa Streamers, uma Copa que contou com vários streamers brasileiros. Nós estávamos lá disputando uma vaga lá para as oitavas de final e foi um torneio muito bacana, com vários streamers brasileiros, incluindo mestres e grandes mestres, que vocês acompanharam inclusive aqui no nosso canal nas lives. Bom, eu vou trazer então algumas partidas que eu já joguei contra streamers, já fiz uma partida contra o King's Crusher e hoje eu vou trazer uma partida com o Rafa Chess, aquela que eu considerei a minha melhor partida contra ele, enfrentando a famosa francesinha do Rafael Chess. Bora pro game, já deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever aí no canal, você que ainda não é inscrito. Não deixe de acionar também o sininho de notificações para não perder as nossas novidades. Partiu para o game, então. Vamos ver aqui o que eu aprontei contra a francesinha do Rafael Chess. Aqui eu vim com uma ideia de jogar o ataque índio do rei. Então eu vim com o cavalo F3. E o Rafa seguiu fiel à sua francesinha jogando essa estrutura com E6 e depois de G3, D5. Aqui bispo G2, cavalo F6, roque e ele joga aqui com B6. Para afianquetar o bispo aqui em B7 e disputar as casas brancas centrais. Vem então aqui o meu lance com D3, a minha ideia é trazer o cavalo de B para D2 e depois jogar E4. Veio aqui bispo B7, cavalo de B, D2 e depois de C5 eu joguei o lance E4. Essa posição a gente pode chegar na linha normal da francesa. Por exemplo, vamos lá, gravaram bem a posição? Eu vou colocar aqui com E4, E6, D3, que caracteriza aí a variante do ataque índio do rei, contra a francesa, vem D5, cavalo D2, cavalo F6, G3, B6, bispo G2, B7, cavalo F3, C5 e roque. Estamos na mesma posição, jogando E4, né? Então, o ataque índio do rei pode ser jogado aí de várias maneiras, ou com cavalo F3, ou jogando E4 e enfrentando a francesa. Fischer jogava bastante aí contra a francesa, Kasparov também já empregou. Interessante esse sistema aqui de abertura. Bom, vamos para a partida ali depois do lance E4, né? Vamos lá. A partida continuou com a tomada aqui de D por E4. Dá a impressão que as brancas estão perdendo um peão. Aqui eu segui com a linha cavalo G5. É um recurso tático, né, para recuperar o peão, uma vez que o peão não pode capturar aqui em D3, senão vai cair o bispo ali em B7. Então eu estou recuperando aqui esse peão com cavalo G5. Existe um truquezinho interessante aqui, depois de D por E4, que é tomar em E4. E as pretas não poderiam, então, ficar tentadas a capturar aqui em E4. Por quê? Depois de cavalo por E4 tem cavalo E5. E esse cavalo começa a receber pressão de duas peças, sendo defendida apenas por uma. Então, problema aqui para as pretas já resolverem. Se, por exemplo, F5, então a partida fica praticamente perdida aqui para as pretas depois de dama H5 cheque. Fica um caos a posição das pretas. A pior linha aqui seria jogar rei E7, por exemplo. Rei em E7. Então, dama F7, cheque, rei D6 e cavalo de DC4 é mate. Então, cuidado com essa linha aqui que é perigosa. Eu empreguei a outra linha, mas essa linha com D por E4 também era possível. Vamos lá, depois de D por E4 do Rafael Chess, eu joguei com cavalo G5. Ele jogou aqui com dama C7,
É um lance importante para manter o bispo de B7 protegido. Eu venho com cavalo por E4 e ele joga cavalo D7. Um garoto que joga muito seguro, um jogador muito forte, com seus 2.400 já. Já vi que ele atingiu 2.400 no chess.com, realmente muito forte e evoluindo. Quem sabe não teremos mais um streamer mestre no Brasil, né? Bom, temos aqui então cavalo D7 do Rafael Chess, cavalo por F6 é o meu lance, ele tomou em F6, e aqui eu venho com bispo F4. Aqui eu já não estava jogando mais muito a teoria, estava tentando resolver os meus problemas de desenvolvimento, saco o meu bispo, ataco a dama dele ali em C7, aqui ele não pode jogar E5, porque senão eu vou tomar esse peão em E5. Então ele sabe disso, ele jogou aqui o lance dama C8, tirando a sua dama do ataque e mantendo o seu bispo de B7 protegido. A partida seguiu com cavalo E4, trago meu cavalo aqui para o centro, buscando talvez, se ele permitisse cavalo por F6, ele joga cavalo por E4, eu tomo aqui em E4 de peão, e a partida está muito equilibrada aqui. Nenhum dos bandos tem maiores problemas, os peões, a estrutura de peões está bem simétrica, par de bispo para os dois lados, e a partir daqui nós vamos jogar com bispo E7, o lance do Rafael Chess, e eu jogo com H4. Sem muito ter o que fazer, jogo um H4 aqui, já para evitar alguns truquezinhos das pretas de jogar aqui com um G5 e de repente quererem criar alguma coisa aqui na ala do rei. Então H4, controlando a casa G5, veio dama C6, um lance que realmente me incomodou na partida. Eu lembro que depois de dama C6 eu fiquei desesperado para não cometer uma capivarada e empurrar esse peão e levar um mate aqui em G2, né? Então tem que tomar cuidado o tempo todo com a pressão que pode ser causada aqui neste peão, já que ele está nessa posição pregado, né? O peão não pode sair daqui, senão mate em G2. Então aqui eu jogo com dama G4, tocando ali em G7, ele faz o roque, e eu jogo aqui com dama H3. Né? Dama H3 não é lá aquelas Coca-Cola toda, não. Eu deveria jogar aqui com, por exemplo, um torre AD1, trazendo a torre para a coluna, como manda o figurino, né? Coloca as torres em colunas abertas, mas eu estava tão preocupado com essa bateria aqui nessa diagonal que eu resolvi jogar, deixa eu voltar aqui, resolvi jogar com dama H3, deixando meu bispo de G2 mais protegido. Aqui ele jogou com bispo F6, agora foi a vez do Rafael de devolver aí devolver a cordialidade, né? Bispo F6 não é o melhor aqui. O melhor seria realmente centralizar a torre com torre de AD8. Por que que torre de AD8 é superior a bispo F6? A gente vai ver na partida. Depois do bispo F6, eu joguei com E5. E agora o bispo está atacado. O bispo está atacado. Ele vai precisar, então, trocar em G2 para, então, salvar o bispo dele. Se ele jogasse com torre de AD8, se eu jogasse E5 agora, ele podia continuar com dama C7. E parece que a posição das pretas está preferível. Aqui o jogo de peças das pretas está com mais coordenação. Minha dama aqui em H3 não é lá aquelas coisas. E, bom, a torre dele já está ocupando a coluna aberta. Me parece que a posição das pretas é melhor. Mas, bom, depois de dama H3, ele jogou o lance bispo F6. Isso me permitiu jogar com E5, atacando o bispo e também atacando a dama lá em C6. Veio a tomada natural aqui em G2, dama por G2 cheque, dama por G2, bispo por G2 e rei por G2. E aqui ele tem que salvar o seu bispo, ele volta com o bispo para E7. Aqui então eu estou ganhando esse tempo sobre o bispo, eu posso colocar agora a minha torre na coluna aberta. Ele vai disputar a coluna aberta com a torre, veja que ele usa corretamente a torre de F, porque a ideia dele é trazer o seu rei para o centro do tabuleiro. E aqui eu jogo com rei F3. Aqui é um tema muito
comum no xadrez, que é a centralização do rei. Um rei no centro ele é mais forte do que um rei no canto ou nas bordas do tabuleiro. Isso quando a partida está indo para o seu final. Depois não vão colocar o rei no centro logo na abertura, levar mate e dizer que eu falei bobagem, tá? No final de jogo, o rei pode se dirigir ao centro, e essa é uma posição onde não tem a presença de bispo de casas brancas, por exemplo. Então, este rei vai ficar muito bem na casa E4. Você nota que não tem dama, não tem o bispo de casas brancas, não tem cavalos. Então o rei está bem seguro nessa casa. O Rafa jogou aqui rei F8, eu joguei com rei E4 e rei E8 é o lance do Rafa. Aqui eu jogo com bispo E3, a ideia é que eu quero mobilizar os peões da ala do rei com F4, G4 e ganhar mais espaço nessa ala. Ele joga aqui com B5, tentando ganhar espaço na ala oposta. Joguei F4, ele jogou A6 e eu joguei com H5. E aqui o Rafa comete um erro que vai deixar a posição dele muito ruim até o final da partida, que foi o lance G6. Talvez com a ideia de meu bispo estar nas casas pretas, o bispo dele também nas casas pretas, vou colocar então os meus peões nas casas brancas. Porém, depois de H5 ele jogando G6, eu vou tomar em G6, ele toma, e eu jogo torre H1. E a entrada de torre por essa coluna realmente é muito chata, principalmente entrar ali na casa H7, na sétima fileira, né? Um dos temas importantes também aí para as torres, né? Colocar as torres na sétima, eu estaria pressionando aqui F7. Então, G6 não foi legal para o Rafa, e eu estou aproveitando então aqui com torre H1. Ele seguiu com o bispo F8, eu joguei torre H8, pregando o bispo dele. Ele joga aqui torre de AC8, teve que manter aqui a defesa do seu peão que estava atacado aqui em C5, uma vez que o bispo está pregado e estava ameaçando tomar ali em C5. Então ele joga aqui torre AC8 para segurar C5, eu jogo G4, ele vem com torre D5 e aqui eu jogo com torre F1. Meu plano é empurrar esse peão para F5, fazendo uma ruptura aqui na ala do rei e tentar fazer essa torre atuar com pressão sobre F7. Talvez eu tivesse aí a chance de jogar torre H7 em algum momento. Então esse é o plano que eu estou seguindo. Depois aqui de torre de CD8, eu joguei C3 para guarnecer aqui a casa D4. Não sei se foi muito capricho da minha parte, mas joguei um C3 aqui para não deixar torre nenhuma entrar aqui em D4. Estou gostando do meu rei nessa posição, né? Então deixa eu garantir a estadia dele nessa casa. Bom, aqui vai vir o lance C4. Ele joga C4. Ocupou mais espaço aqui na ala da dama. Em algum momento tem o apoio aqui para entrar com torre em D3. Tá? Então, C4 parece interessante, colocando o peão também fora do ataque do bispo ali de E3. E aqui eu já lanço o F5, faço a ruptura, ele toma, eu tomo aqui em F5 e depois de rei D7, que foi mais uma imprecisão aí do Rafael, eu tomo em E6. E agora ele tem que tomar. Ele tomou de rei para manter o peão de F7 protegido, né? Se ele toma de peão, também vai cair o bispo lá em F8. Então não pode se tomar de peão. Ele tomou aqui de rei, defendeu o seu peão, e eu vim com torre F6, dando cheque e obrigando ele a jogar rei E7. Depois desse lance, eu joguei um bispo G5, ameaçando um descoberto, que seria um descoberto meio que letal aqui, torre D6, cheque, ganhando essa torre, disparando cheque aqui contra o rei. Ele jogou aqui rei E8. Na pressa, no apuro de tempo, a gente faz qualquer coisa. Eu joguei bispo H6 para ameaçar o bispo dele. Ele jogou rei E7, mantendo o bispo defendido. E aqui nessa posição, eu voltei com o meu bispo para G5. Coisas de apuro de tempo também, né? Depois de rei E7, eu poderia simplesmente capturar a linha F8. Vamos lá, o bispo por F8, cheque, ganhei uma peça. Por quê? Se torre por F8,
torre por F8, rei por F8, está caindo a torre em D5 e a vantagem das brancas é decisiva. Depois de rei E7, entretanto, joguei aqui bispo G5 de novo e ele jogou rei E8. E aqui eu joguei o lance E6. Esse lance é um lance agressivo, estou tentando aplicar mates com tomates no Rafael Chess. E aqui, depois de E6, ele capturou o meu bispo em G5. Essa captura me permitiu colocar uma posição de mate sem defesa no tabuleiro. Bom, mas vamos lá. Depois de E6, se por exemplo, torre de 8, D6, para atacar aqui o peão de E6, viria uma sequência simples de ganho também. E por F7, cheque, depois de rei E7, a gente toma com um cheque descoberto, rei por D6, torre por, e a partida está ganha, porque aqui esse torre por G5, torre D8, cheque, e a promoção é imparável. Tá? Bom, vamos lá, depois de E6, torre por G5 do Rafa Chess, e aqui vem o lance torre por F7, com apoio de peão e ameaçando um mate indefensável aqui em F8. O Rafael ainda jogou torre G4, cheque, eu joguei rei F3 atacando a torre, e aqui ele jogou torre G1. E para surpresa dele, eu apliquei mates com tomates com torre de H por F8. Tivemos ainda mais 3 partidas, o Rafa ganhou 2 e na outra a gente empatou também numa francesinha. Eu trouxe para vocês a minha melhor partida aqui contra o Rafa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o like de mestre, compartilhe com seus amigos. Chama o pessoal aqui também para a companhia do xadrez, o pessoal que é amigo aí do Rafa Chess. A gente está sempre produzindo conteúdo todos os dias, trazendo tudo sobre o jogo dos reis para vocês. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal. Acione o sininho de notificações para não perder as nossas novidades, se inscrevam e compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos. Fiquem aqui com mais alguns vídeos do nosso canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá!